Fala, protagonistas! Estamos aqui para mais um papo do Protagonismo Esporte Clube, o podcast que a gente conversa com quem faz acontecer. Para quem não me conhece, sou o Thiago Savoldi. Fala, meu querido. Bom dia. Como é que você tá? Como é que você tá? E aí, protagonistas, aqui é Elton Deretti, começando mais um episódio. E hoje a gente vai estar invertendo os papéis aqui, vocês vão ver. Nós vamos entrevistar quem sempre nos entrevista. Vai ser divertido. Para começar a apresentar a nossa convidada, possui mais de 10 anos de experiência profissional como headhunter, conduzindo posições de média e alta liderança, sendo especialista no setor de bens de consumo e varejo. Atua como consultora de recrutamento, treinamento e desenvolvimento humano em empresas brasileiras e familiares em processo de transformação cultural, digital e reestruturação e profissionalização. Atualmente é sócia da FESA Group, respondendo por Executive Search em bens de consumo e varejo. Graduada em psicologia, temos uma psicóloga hoje, então cuidado. Com pós-graduação em administração de empresas pela FGV. Coach pela SLAC e 2 certificações em avaliações comportamentais, Hogan e DISC. Especialista em desenvolvimento humano através de cursos de entrevistas por competências pelo Instituto Pieron. Experiência de liderança, inteligência emocional, comunicação assertiva pela Conquer. Seja bem-vindo, Vanessa Aguiar. Muito obrigado pela disponibilidade. Estamos muito felizes com você aqui. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Ficou até mais bonita a minha bio, você falando, narrando Você assim, viu? né? Ficou bonito, tô ficando Ele é profissional. o nosso comercial, né? Exatamente. Aproveitando o gancho do comercial, todos os nossos convidados e convidadas ganham um presente aqui do nosso patrocinador. Eu vou te presentear chique, aqui. obrigada. Acho que abre que você vai ter o momento Cara e Canecas, que eu aprendi com o Beto, que é o nosso grande patrocinador aqui. O Beto é o franqueado da Tudo de Todes Cara e Canecas. Adorei. Olha o momento Cara e Canecas, que é quando você se vê... Aqui? Pode mostrar aqui. Você se vê na caneca e abre esse sorrisão. E para quem quiser contactar o Beto e presentear amigos, familiares, equipe de empresa, inimigos também, entre em contato com o Beto da Tudo de Todes Cara e Canecas no celular 11 916 17 1900. Vou repetir, 011 916 17 1900. Vão ter um atendimento super VIP e vão ser muito bem preparados para emocionar os seus convidados. Beto, obrigado de novo pelo patrocínio, pelo apoio. Tamo junto. Vanessa, para começar, a gente sempre pede umas curiosidades para os nossos convidados. Você mandou uma que eu achei ótima, assim, que você meio que caiu de paraquedas pelo que você colocou na parte de recrutamento e seleção, né, na parte de searching de executivos. E você comenta lá que no começo, a cada entrevista, você queria trocar de profissão. Conta um pouquinho como é que foi esse começo aí. Conto. Caramba, faz tempo, hein? Na verdade, eu comecei a faculdade com 17 anos e foi meu primeiro estágio. Já era psicologia? Já era psicologia. Você já queria saber, já queria conhecer as pessoas ali, já estava certa disso. Cara, essa curiosidade é outra, na verdade, porque eu tinha dúvida entre psicologia e fotografia. Amava fotografia. Bem parecido. Não, nada a ver. Aí minha avó falou assim, fotografia é hobby, não é profissão. Naquela cabeça Conselho dela. da avó. Aí eu falei, tá bom, então vamos na profissão, né? Boa. Depois eu faço hobby. Mas aí eu comecei a fazer psicologia. No meu primeiro estágio, fui fazer algumas entrevistas dinâmica na época. Passei em 2 e escolhi porque era mais perto da minha casa. Uma era uma consultoria de treinamento e outra era uma consultoria de recrutamento. E aí caí de paraquedas, não sabia que isso existia na vida, assim. Nossa. E foi muito engraçado, porque eu sou paulistana raiz e eu demorei muito pra ter primo e tal. Então, a minha diversão era passar trote quando eu era mais nova. Eu ficava no telefone, eu tinha altas... Jura? Juro por Deus, eu tinha altas broncas, assim, de contas muito altas. Porque na época você pagava a conta, né? Nossa, imagina. Contas muito altas, eu ficava passando trote o dia inteiro, brincando de ligar pras pessoas e conversando com as O que pessoas. você falava, assim, de trote? Assim? Cara, eu não tenho a menor ideia do que eu falava, mas eu Você sei não que eu era tinha um engraçada, principal, não tinha. assim? Não, eu discava um telefone X e ficava falando com as pessoas. E inclusive, na época, eu sempre passei a tarde na casa dos meus avós. Eles achavam super perigoso, tal, eu dar informação e as contas vinham super grandes. Aí caí nessa profissão, onde quando eu comecei eu era estagiária, você trabalha como se fosse um pesquisador, né? Então você fica no telefone o dia inteiro, fazendo
bate-papos, ali a gente chamava Você de passou muito pré-entrevista. trote nessas ligações aí? Fala a verdade, na firma. Não, o pior é que é o seguinte... Verdades de Vanessa Quando acontecendo. você faz o hunting, né, pra descobrir ali as pessoas chaves da profissão, eu falava, em vez de falar, tô fazendo hunting, eu falava, tô passando trote. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos, eu não entendia o que eu tava fazendo. Pra mim era uma brincadeira, era continuação ali. Você tava de um profissionalizando processo- a sua infância, Pô, vai. diversão. E a minha avó falou que era profissão, não era hobby, não entendi. Não dava pra me divertir. Exatamente. E eu lembro que eu fiquei assim 1 mês, 2 meses nessa primeira consultoria e eu fui chamada pela gerente, falando assim, Vanessa, aqui não é trote. Não é, você para de brincar com isso, aqui é hunting. Você faz hunting, você fala com os executivos de mercado. Na época eu trabalhava com middle management, né? Então eram posições ainda primeiro nível ali de liderança. E aí eu comecei a bater papo, né? Você faz uma pré-entrevista, ainda que seja rápida, você fala com alguém de marketing, você fala com alguém de vendas, com alguém de RH. Então toda a conversa que eu tinha, eu falava, cara, que legal isso, eu quero fazer. Pô, porque a pessoa conta legal, né? Ela conta a parte boa, você não tem a parte coisa ruim. boa, né? Ninguém Mas, conta- nossa, isso é legal, isso eu faria. Então, assim, todas as áreas que eu entrevistava, eu falava, acho que eu quero trabalhar com isso. E eu levava pra mesa a discussão. Chamava a minha gerente Tava e falava quase assim, bipolar, assim. eu chamava minha gerente e falava assim, puxa, acho que eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com... E aí, ao longo da minha carreira, eu fui entendendo que, pô, eu gosto disso, da diversidade, de entender várias áreas, de várias pessoas. Acho que, com certeza, depois de pouco tempo, eu super me encontrei na cadeira de consultora. Curioso, né? Imagina a pessoa, o header de renda te ligar assim, e dizer, olha, aqui eu tô passando um trote. Mas tem uma vaga, tá? Tem uma vaga. Tem uma vaga real, mas eu tô... Não, mas eu não falava pros candidatos, eu falava internamente. Falava assim, não, hoje eu passei trote para 5 empresas. Que, Vanessa? Eu, não era. Nada. Gestão à vista, trotes do dia, 7. Não, genial, genial. E aí, como é que foi essa descoberta de que, eu quero isso e como é que foi iniciar a tua carreira nesse mercado? Assim? Conta pra gente um pouquinho. Sabe a pergunta do eu não sei quem vem antes, o ovo ou a galinha? Eu não sei se eu me apaixonei por esse mercado ou eu era muito ambiciosa e me fiz me apaixonar, assim. Eu acho que é sempre uma pergunta que a gente fala, poxa, você tem que amar o que você faz, mas você já tentou amar o que você faz, assim, também? Porque sempre vai... Pra amar, você precisa tentar fazer também, né? Pô, Senão você sempre não vai vão ter descobrir. coisas que você não vai gostar de fazer. Não vai ter uma profissão que você goste de todas as Que atividades. você tá 100% check ali. Não tem. E a gente falou num dos primeiros episódios aqui que tem tanta coisa que a gente nem sabe que dá pra fazer. Como é que você vai escolher um caminho e dizer assim, eu amo isso aqui? Você vai ter que provar coisas pra descobrir que você ama com o passar do tempo. Tem coisas que você nem sabia que gostava e que você é obrigado a fazer por motivo A, B ou C, e aí você passa a gostar, né? Tiago, por isso que eu falo que na carreira é mais importante, aliás, na vida é mais importante você saber o que você não quer, o que você não gosta, do que você quer, o que você gosta, porque você vai mudar ao longo Bela dica. do bela caminho. Primeira dica da Red Hunter Vanessa. Check. Descubra o que você não gosta. Às vezes a gente foca tanto no que a gente quer, no que a gente gosta, e esquece de ir por eliminatória do que a gente realmente não gosta e não faz sentido. E pra tudo, né? Não só da carreira, óbvio que a gente sempre foca aqui, mas na vida, nas escolhas, no dia a dia. Acho que ter certeza do seu contrato consigo mesmo sobre isso aqui não é pra mim, porque eu não me identifico, porque eu não gosto, porque vai contra as coisas que eu acredito. É sempre... dizer não é bem mais difícil que dizer sim, eu acho, né? Com certeza. E na verdade, é difícil com a gente mesmo, né? Porque no final do dia, se você não tem autoconhecimento, você não sabe ali o que tá te pressionando a ter aquele tipo de decisão ou não, né? Porque motivação é um motivo para ação. Justo. Né? Se você não sabe os seus motivos, você não sabe para onde a sua ação tá indo. Então, eu acho que sim, é super difícil. E aí, voltando na tua pergunta, Elton, eu acredito muito que foi isso, assim, eu tinha muita vontade de crescer. A hora que eu tomei o choque, porque realmente foi uma bronca marcada, assim, na minha vida, eu falei, cara, tem oportunidade aqui, estão me vendo. E eu fui me destacando. Acho que eu sempre tive habilidade de conversar, realmente, acho que de entender, sou curiosa, então... não precisa estar na sala de entrevista. Se eu entrar aqui, eu vou querer saber o que as pessoas sabem. Já tava Vocês viram, entrevistando né? a gente antes, na verdade. Eu cheguei, eu fiz 3 Vamos perguntas. entrevistar. Mas é realmente, assim, acho que é algo natural meu. E eu fui tendo muita oportunidade e fui fazendo acontecer. Então, acho que o principal ponto, assim,
Eu, como estagiária, nunca fiz papel de estagiária, assim, nunca, em nenhum momento. Eu sempre fiz mais do que a minha cadeira, e isso foi acarretando algumas promoções e crescimento natural, assim. Então, eu sempre pegava um pouco mais do que eu podia. Nunca trabalhei 6 horas por dia, nunca. Nunca, porque eu adorava estar ali, pô, eu sou super extrovertida, gosto de estar com gente, então as coisas iam acontecendo. E aí eu fiquei 1 ano nessa consultoria e fui pra um dos gerentes, fez a startup da dele. E aí eu fui pra consultoria dele no D-1, assim. Real, eu fui. Vem junto Não, aqui. E aí você pensa, eu 18 anos, com um business plan na minha frente, eu não sabia o que era aquilo, né? Não entendia nada, fazendo psicologia. Detalhe. Perfeito. Detalhe, perfeito. tinha zero noção de negócio, meus pais empreendedores, assim, mas de business completamente diferentes. E eu falei, ok, vamos, estamos ali, né? E acho que era um pouco disso. Então foi muito importante, porque eu participei da construção de uma empresa empreendendo sem ter o risco do empreendedor. Nossa, Super genial. nova, sem ter... Sabe aquela frase do, o ignorante é feliz? Quando você não tem muita informação, você não sabe que você vai errar. Você não sabe que vai ser feio, que as pessoas vão te julgar ou não. Você não tem medo de julgamento, então você vai. Então, assim, eu fiz foram 5 anos, assim. Fiquei lá até os meus 23 anos. E, cara, com certeza fui lapidada ali. Foi um marco super importante. Apanhei muito, aprendi muito. Tinha muita autonomia. Acho que depois eu até tive que ter outros aprendizados para começar a entender um pouco mais do mundo corporativo, porque ali virou uma família, né? Sim. Praticamente virou uma família. Cara, e alguns insights, né? Assim, primeiro a gente falou também em algum dos episódios, já são tantos que eu já não lembro qual que não adianta a gente querer crescer na carreira fazendo só o que está programado pra gente. Né? Tinha um chefe meu que falava assim, pra você fazer o teu 100% eu pago o teu salário para isso. Né? Não espero que você faça 80% com o que eu te pago. Ou seja, isso quando eu comecei a carreira, eu te pago o salário para você fazer 100%. Agora, você quer crescer na sua carreira, faz 120, faz 130. E a gente não está falando de bater meta 120 ou 130. É se dedicar. Dedicação. É fazer coisas diferentes, colocar à disposição de projetos, querer... Puta, eu fiz o meu, mas o meu colega está com dificuldade, eu vou ajudar na outra área, eu vou me fazer mais presente. Aí que você começa a ser vice, você fez isso, né? Não tem esse negócio, e teve um dos episódios que o Rodrigo, que é um profissional que trabalha com futebol, e ele fez uma analogia que vale para qualquer profissão, seja profissão ou empreendedor. Ele falou, o atleta não é atleta das 8 às 18. Né, de futebol, especialmente na base. Ele precisa entender que é 24 horas por dia. Ele tem que cuidar do corpo dele. O corpo dele é a ferramenta dele. Né? Ele tem que dormir bem, se alimentar bem, treinar bem e tudo mais. E a mesma coisa é profissional ou empreendedor. Você não tem... não posso... Tem a história de cair a caneta, mas para sua carreira não cai a caneta. Então, assim, se você você negligencia a sua carreira, essa conta vem. Né? Então, e outra que a gente também falou agora há pouco com um outro convidado, que é o risco, né? Assumir riscos. Tem momentos da vida, quando você tinha 18 anos, ele tinha acho que 23, quando ele fez o grande foi empreender do zero, assim, também. Ele falou, cara, aquela hora eu podia tomar esse risco, né? Era mais fácil tomar aquele risco, mas tomou o risco. Porque também eu vejo muita gente, seja na carreira ou no empreender, que não quer tomar o risco, quer crescer no conforto. E não tem crescimento no conforto, né? O Thiago veio do sul para cá com a família, eu vim do sul para cá com a família. Já mudei 7 vezes de município. Meu filho até os 5 anos não tinha um quarto fixo, ele estava toda hora mudando. A gente adorava? Não adorava, mas isso é o que você vai estar pensando lá na frente, né? Como eu tenho gente que eu conheço que, quero sempre estar no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa, porque aqui é gostoso. Tá bom, tudo bem? Sucesso, cada um tem o seu, né? Esse também é um ponto, mas não cobra que você queira talvez estar voando um pouco mais ou estar em outro espaço se você não se arrisca. Arriscar dói, arriscar bota as coisas em desconforto. Exato. Né? E passa por um outro ponto que a Vanessa trouxe sobre autoconhecimento, né? Cara, eu acredito muito que o primeiro passo para qualquer coisa é conhecer a sua medida. E a sua medida talvez passe por isso. Eu não quero mesmo, eu estou confortável, eu vou ficar aqui e tá tudo bem. Eu não quero crescer na minha carreira, eu quero ser esse cara porque eu vou trabalhar X horas por dia com a consciência de que talvez eu não vou alcançar um outro patamar
mas o meu sucesso, a minha medida diz que aqui tá tudo bem. Só não pode ser frustrado, né? Não pode ser frustrado. Não, por isso... Porque eu não quero me mexer, mas quero chegar mais longe. Por isso, esse é o ponto. Você precisa se conhecer a ponto de saber, a minha medida é essa e tá tudo bem. Porque se você conhece e sabe que sua medida não é essa, aí ou você vai por esse caminho de frustração, ou então você fala assim, não, cara, eu preciso trabalhar um pouco a mais, eu preciso pegar um projeto novo que não está dentro do meu escopo, eu preciso estudar, eu preciso aprender outra língua, eu preciso dar um passo, eu preciso me movimentar. Mas passa diretamente por você se conhecer, saber onde que você quer ir, o que te faz feliz, o que se diverte fazendo no fim do dia, porque acho que passa um pouco por isso, não 100% do tempo, mas se conhecer é fundamental, eu acho. E o grande desafio é, aos 17 anos, ter esse autoconhecimento, né? Você não tem, né? Não, em nenhum momento aqui eu falei que eu tinha com não, 17, verdade, 17 é anos. verdade, Assim. é verdade. Acho que é algo que a sociedade não incentiva, né? O autoconhecimento. Porque aí eles querem o quê? Pessoas que não pensem, manada. É mais fácil. É mais efeito fácil, manada é muito mais fácil. Então, assim, você não tem um incentivo. Você não fala sobre gestão das emoções. Cara, as emoções dominam a gente, assim. Eu antes de ser psicóloga, porque eu nunca atendi como psicóloga, depois que eu fui entender várias questões da minha carreira, inclusive tem um você momento... atende no processo, né? Vai lá. Não, é zero. Ah, Poxa, tem. a Eu já fiz minoria... processo com ela, tem sim. Você aproveita para trocar uma ideia, assim, olha... Oxe. Entrei no paradigma. Olha, eu tô aqui numa bifurcação, o que eu faço? Me jogo da ponte ou do prédio? Ela fala, olha, vai na ponte que você sabe nadar, fica mais fácil. Mas é fazer as perguntas certas, na verdade, porque às vezes a gente não tem... A gente também não consegue resolver o nosso próprio problema, né? Então, o autoconhecimento entrou na minha vida num momento onde, se eu não fizesse, barraria minha carreira. Boa. Então, eu acho que o protagonismo fala um pouco em relação a isso, quando você está disposto a entregar o seu melhor, sem um cenário nem de frustração, porque eu ia falar justamente isso, Thiago. Eu acho que, cara, tem gente que não quer crescer e chegou num lugar e falou, tô bem aqui, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente fala sobre ser frustrado, que eu encontro muito ainda no mercado de trabalho, é um processo de vítima da situação. Então, eu tô aqui porque a empresa é isso, esse, né? porque o gestor não gosta de mim, gosta mais de fulano, porque eu dei azar, porque eu dei sorte. E aí é complicado, de fato, porque você não tá nem num lugar nem no outro, né? No final do dia, e você vai ser, em todas as áreas da tua vida, se colocar como vítima e você vira uma bola de neve, né? No final do dia, porque você fala, tudo que eu faço não tem impacto. Então, isso, de fato, é muito ruim. Eu acho que o autoconhecimento, ele é um processo para falar, cara, essas são as minhas qualidades, essas são as minhas fortalezas, essas são as minhas sombras, e eu vou precisar lidar com elas. E ponto. Quando eu entrevisto pessoas que eu falo, poxa, eu normalmente pergunto, eu gosto de perguntar, não é 3 defeitos e 3 qualidades, né, que o Thiago já ia falar. Mas eu sempre gosto de perguntar, assim, como eu converso muito com o executivo, eu falo, cara, quais são suas sombras, assim? O que nos últimos anos saíram nas suas avaliações, em feedbacks formais, informais? E quanto mais natural a pessoa traga, independente do nível do problema, tá? Mais maturidade você vê. A pessoa que fala, cara, é isso, eu tenho esses pontos e preciso lidar com eles, nem sempre é fácil, mas a gente vai caminhando. Então, e voltando, né, às vezes são muitas informações, voltando sobre o risco, eu sou fã número 1 da Brené Brown, não sei se vocês conhecem, e que ela fala da vulnerabilidade, né? Sim. O risco, ele tá diretamente conectado com a vulnerabilidade. E as pessoas não querem risco porque elas não querem se ver vulneráveis. Justo. Né? Então, cara, eu acho que pode colocar aí protagonismo. Eu colocaria o principal ponto para você ser protagonista, você tem que se deixar ser vulnerável. Pô, bingo, hein? Fantástico. Perfeito. Fantástico. Acabou aqui, obrigado, gente. Já tá tudo certo. Valeu Eu vou ali ser vulnerável e já volto. Semana que vem não vai ter episódio, tá, pessoal? A gente vai ficar repetindo esse. Mas eu fico pensando muito nessas coisas que você tá falando, porque eu confesso que eu demorei bastante para entender essas coisas. É sobre medida, sobre vulnerabilidade e sobre não projetar nos outros
os seus problemas. E aí hoje, claro que não é fácil, não foi fácil para mim, eu acho que não é fácil para ninguém. É tão frágil você olhar para um ambiente que você está, para a sua carreira, para a sua vida, e dizer que a responsabilidade é do outro. Cara, é muito frágil. Se isso for uma verdade, a gente está vulnerável o tempo todo, mas sem ter a ação, sem ter o motivo para ação, sem conseguir fazer nada. Então, fazer tudo que dá para ser feito, fazer o seu melhor o tempo inteiro, se dedicar, ter a certeza de que você deu tudo. Se por acaso não funcionar dentro do ambiente, então talvez seja a hora de você mudar de ambiente. Mas sempre com a segurança de que você fez o máximo que você podia fazer. Mas essa é a sua atitude, né? Isso, assim... Mas reclamar do ambiente o resto da vida não vai resolver muita coisa. Só fazendo a conexão. Acho que a minha cabeça foi lá na frente, esqueci fazendo a conexão. Você vai projetar no outro, daí todo o teu sucesso depende do outro, e às vezes você vai para casa e você não bota a mão na consciência que você fez 30% do que você podia ter feito. Total. Você não faz sua parte, você projeta no outro. Essa energia que você está gastando projetando no outro, você podia usar para você não vai sair do lugar mesmo. Então, assim, eu acho que se dar espaço para ser vulnerável, mas aí fazer essa reflexão de eu preciso fazer, eu posso fazer, mas aliás, eu tenho que fazer, porque eu estou deixando de lado a minha carreira, aquilo que eu quero, às vezes até um sonho da minha família, meu, para projetar nos outros um insucesso, cara, é muito frágil. E eu vou pegar um ponto, assim, eu sempre falo, tá? Autorresponsabilidade, a falta de autorresponsabilidade é o grande problema do mundo atual, tá? Não vou nem falar de gerações aqui. Tem muito, assim. Você entrevista com 300 pessoas por semana, faz trote para mais umas 400. Então as pessoas não se autorresponsabilizam. É na vida, não tô falando. O protagonista, ele não é protagonista na carreira ou na vida pessoal. A gente precisa parar de separar. Separar ele é. Né? Ele é protagonista, ponto, da vida dele. Eu tenho uma visão um pouco, quase igual, mas um pouco diferente. Olha que louco. Eu até falei, acho que no primeiro episódio, assim, acho que a gente... Eu acho, tá? Eu falando com a psicóloga, é um desafio absurdo, mas a gente não é protagonista, a gente está protagonista. Porque eu acho que tem momentos que você é menos e mais protagonista. Lógico, se você tem esse DNA, você está no nível, pelo menos no nível médio sempre. Mas tem hora que você vai no alto nível de protagonismo e tem hora que você está menos protagonista. E eu, pelo menos, enxergo isso muito dentro da minha jornada, da minha vida, que assim, teve momentos que eu falei, cara... Com a galera vindo ou não, vai dar certo. E deu certo. Não foi fácil. Tomei pancada, apanhei aqui. A gente passou por uma fase numa empresa de que, assim, tinha tudo para dar errado. Porque já estava dando tudo errado. A gente falou, ou a gente limpa a casa e bota o negócio no ar, no mínimo na base zero aqui, ou senão também a gente vai ficar eternamente tomando tijolada. E a gente começou a trabalhar e começou a tirar do 0 pro 20, pro 30 e foi subindo. Mas tem momentos que você é menos protagonista. E pelo menos eu fui menos protagonista. Depois você passa e a maturidade vem dizer, não, aquele momento eu podia ter feito isso. Eu podia ter botado o peito mais para frente e dito, não, deixa comigo que eu vou resolver. Então, lógico, você tem que ter um nível, né, de atitude que você vai estar dentro do grupo do protagonismo. Mas tem hora que você vai ser muito mais, tem hora que você vai ser muito menos. Mas não dá para simplesmente... E essa questão da vulnerabilidade que você falou... da vitimização, para mim ela é um ponto que mais me incomoda, sendo bem honesto, hoje em dia, quando eu olho os liderados, quando eu olho as pessoas assim, o que mais tem é isso, é terceiro. Por isso eu te perguntei se tem muito, porque eu enxergo assim, é muita terceirização. É muito, eu não bati a meta por causa do fez sol, fez chuva, o fulano não fez isso, o ciclano não fez aquilo. Tá, cara, talvez a gente não bate meta sempre, mas o que você fez? Qual é o seu papel? Onde você falhou? Onde você falhou? Onde você deixou para trás? Porque se a gente não fazer essa autocrítica, você não vai dar o próximo passo. Né? Você não vai evoluir. Porque toda meta, ela te traz um prazer. Atingimento de uma meta, ela te traz um prazer, ela te traz um benefício, mas, invariavelmente, as não atingidas é onde você tira os maiores aprendizados. Né? Para que você possa depois construir as outras. E vulnerabilidade também, eu acho que tem muito a ver com ego, né? Porque quanto mais a gente entende que pode, e é tranquilo ser vulnerável, mais a gente controla o nosso ego também. Porque quando você deixa o ego muito inflado, a vaidade muito alta, você para de entender que precisa aprender. Você para de entender que precisa das pessoas. E aí você começa a entrar num espiral que com certeza não vai te levar a lugar nenhum. Então entender que essa vulnerabilidade...
Entender que você tem que chegar lá do analista que está ali há muito tempo e dizer assim, me ensina o que você faz, porque eu não sei fazer o que você faz, eu quero aprender, eu quero te ajudar. Isso é muito legal. Né? Eu vou colocar vários pontos, assim, eu queria estar anotando aqui, de fato, mas acho que indo primeiro pra nossa discussão aí de opinião sobre protagonista, eu acho que o protagonista, ele é protagonista sempre, ele pode estar, até como coadjuvante, ele é protagonista, você consegue entender? Bom ponto. No momento em que Quem ele... sabe a hora Cara, de- eu estou como coadjuvante por uma opção minha, porque eu sou protagonista da minha vida e porque eu preciso dar foco em qualquer outro campo da minha vida. Boa. Até Entende? como coadjuvante, ele é protagonista. Não, mas é só frase. Né? É isso. Vai dar conteúdo, essa é. Essa vai. Então eu acho que não é que naquele momento você deixou de ser protagonista da sua vida. Provavelmente tinha outro ponto mais importante pra você Você olhar. mudou o foco. Na tua vida e você mudou o foco. E tudo que você dá foco cresce. Tudo que eu quis dizer, ela falou em uma frase. Mas tudo bem, tá tudo certo. Tipo assim, não era carreira, eu tenho que cuidar da minha família, não... Cara, então... Ou tem projeto A que eu quero botar mais energia, ou para outro projeto B eu vou estar de coadjuvante. Pô, fantástico. É fantástico. isso, e assim, por isso que eu falo, o protagonista, ele é uma escolha diária. Eu vou ser protagonista da minha vida. Nem que seja a escolha do cara, hoje eu não vou fazer nada, e eu não quero fazer nada. Preciso cuidar de mim, preciso de paz. Eu estou sendo protagonista da minha vida. Boa. Porque a gente olha como protagonista o cara que faz mais sucesso, o cara que tem mais dinheiro, o cara que chegou no topo, mas não é sobre isso, entende? Eu acho que é sobre você estar feliz, bem, consigo mesmo e seguindo o teu caminho. E aí, sobre a parte de vulnerabilidade, Elton, até você falou, poxa, as pessoas não se autorresponsabilizam. Eu acho que tem uma questão muito forte cultural, a gente ainda sofre muito sobre a gestão do controle e comando, uma Verdade. gestão do passado, onde você tinha que mentir. Não era uma opção você falar a verdade. Não era uma opção seu celular despertar e você não acordar e você falar, chega atrasada porque meu relógio não... Porque eu não acordei. Porque eu botei 3 sonecas. Porque eu coloquei 3 sonecas. Não era permitido isso. Eu falei assim, cara, não. O meu cachorro passou mal, o meu filho caiu desse. Você vai falar qualquer coisa. Metrô. O metrô, qualquer coisa. Então acho que a gente ainda vem do comando e controle. E se você parar pra pensar, a gente que é do varejo, cara, antes da pandemia não existia a possibilidade de ter trabalho remoto. Existia? Não, o home office antes da pandemia era aquele dia que você ia no banco, ia resolver alguma coisa, trocar o carro, o que for. E você dizia, mas eu tô online, tá? Qualquer coisa você me manda, mas eu não vou trabalhar esse Eu dia. tenho um compromisso externo, mas precisava estar online. Você não tava... Esse era o teu home antes da pandemia. Você não trabalhava, talvez um outro mensagem você respondia, um outro e-mail, mas você não trabalhava e ia resolver alguma coisa da sua vida. Esse era o home antes da E pandemia. a gente tá falando de 2 anos e meio Ah, atrás. É muito recente, entende? Muito. Então, eu acho que tem uma questão ainda sobre a vulnerabilidade ser aceita, não só de você ser vulnerável. É eu chegar pra você como teu liderado e falar, Elton, não tô feliz. Não sei o que tá acontecendo, não tô feliz. E você imediatamente na tua cabeça não vir, preciso substituir porque eu vou ficar na mão. então pede a conta. Então pede a conta. É tão fácil esse caminho, né? É muito tão fácil. Fala assim, tá bom, Vanessa, então beleza, obrigado, tudo de bom. Já chama RH no paralelo. E aí a gente No Whats. esquece que a gente assume um papel de liderança justamente para cuidar das pessoas. A gente tá falando isso assim, se ouvir todos os podcasts na sequência vai ficar repetitivo, mas para mim, especialmente, eu acho que à medida que você sobe na sua carreira, maior é a sua responsabilidade sobre o seu time, sobre o desenvolvimento das pessoas, Total. sobre dar clareza para elas, sobre o caminho que ela tem que seguir, sobre às vezes não estar feliz porque, não me encontrei aqui, então vou te ajudar. Eu vou te ajudar a achar o teu caminho, o que você gosta de fazer, o que você curte. Às vezes tem um movimento interno dentro da empresa que dá para fazer, às vezes não é aqui dentro, seu problema é lá fora. Então, às vezes, ou infelizmente na maioria das vezes, você vê as pessoas subindo de cargo e se distanciando das pessoas. O Elton até falou disso, vou descer aprendendo. Cara, você deveria ser expert na sua equipe. Você deveria saber o processo do analista. Um dia ele não conseguir trabalhar, você consegue sentar naquela cadeira e fazer. Mas, acima de tudo, ser especialista nas pessoas que estão debaixo de você. Conhecê-las, saber das habilidades, das aspirações. A gente abandona um pouco esse processo, assim, de maneira geral, né? Sim. Cara, vai entrar no tema de liderança, tem 2 horas pra gente falar. Tem, não, hoje a gente vai ficar aqui... Mas, eu vou fazer outra analogia, assim. Pra mim, o líder, ele não tem que ser o protagonista, ele é o diretor. Ele é o diretor.
Justíssimo. Ele não é o protagonista, ele tem que entender do time dele quem vai ser o protagonista em cada área, em cada momento, em cada desafio. Perfeito. Quem vai ser o coadjuvante, quem são as pessoas ali, como fala, as pessoas que ficam atrás, que eu esqueci. Os back-offs. Né, back-office em geral. Mas o ponto principal pra mim, Thiago, que eu sempre discuto é que assim, por que você é promovido a líder? Quando você sai, a primeira cadeira de liderança, por que você é promovido a líder? Porque você atingiu um resultado positivo. Porque você faz muito bem feito algo especialista. Não faz sentido nenhum. Justo. Boa. Não faz sentido nenhum. Então, cara, você faz. Eu vou ali e já volto, tá, gente? Vou jogar ali e já volto. Você faz um negócio muito bem, aí você é promovido por conta Genial. disso. Você não foi preparado para ser líder em momento nenhum. Você saiu de melhor analista técnico, ou melhor especialista, que seja a posição, para ser o pior gestor. Muito Porque você não provavelmente. coloca mais a mão na massa, porque você não deveria colocar mais a mão na massa. E você vai continuar colocando a mão na massa. Porque você não sabe fazer gestão. E seu trabalho era o que você sabia fazer. E a gente perdeu o melhor especialista da firma Sim. e ganhou o pior E gestor sabe o da que firma. aconteceu? Ele vai ser muito ruim como gestor, sabe por quê? Porque ele vai querer encontrar alguém igual a ele. E não existe. Não existe. Ou ele vai assumir esse papel de ser o mão na massa, o hands-on, vai esquecer a gestão da equipe e vai acabar centralizando as coisas e fazendo por ele mesmo. Vai sufocar a equipe, né? E a Isso. equipe não vai parar uma pessoa embaixo porque ele sufoca. E isso eu não tô falando de um problema raso, eu tô falando de um problema Congênito. real. Assim, a gente tá falando de mais de 70% das empresas têm problema de gestão. Mais de 80% dos profissionais pedem demissão por causa do gestor. Sim. Então, a gente está falando de uma questão corporativa que a gente não tem desenvolvimento de liderança. Aí você vai colocar alguém numa sala para fazer treinamento de liderança, não tá ninguém conectado com aquilo. Não. Treinamento é um saco, né? Então, assim, você tem que buscar. Eu fui fazer curso de liderança porque era uma das minhas questões. Eu era uma pessoa mais fria, mais agressiva, assim. Acho que era algo importante e tem que olhar para a liderança. Porque você precisa... Você não precisa fazer... Na minha opinião, tá? Você não precisa fazer tecnicamente o trabalho de todas as pessoas da tua equipe. Nem seria viável. Um CEO nunca não Sim. trabalhou em todas as áreas da companhia. Mas você precisa aprender a fazer gestão individual. A comando e controle, você fazia gestão como eu acho que é. Você me segue porque você é meu líder. Você me obedece porque quem pode manda. Obedece quem tem juízo, certo? Justo. E hoje em dia é diferente. Então, não sei se vocês sabem, é a primeira vez dentro do mundo corporativo que a gente está com 4 gerações juntas. Olha, isso é verdade. É a primeira vez. Verdade. Só que quando a gente fala de geração, a gente fala de mudança de valores, de mudanças de ideais, de perspectivas de vidas diferentes, de propósitos diferentes. Então, cara, a geração dos meus avós, bem-sucedido para ele era ter um casamento feliz. Duradouro, é sério. Verdade, é É verdade. real. Os dos meus pais era você passar muitos anos na mesma empresa, sendo fiel àquela empresa e tendo estabilidade. A galera de hoje, você vai promover a estagiária e você fala, não, pô, quero aproveitar na faculdade. É completamente diferente. Total, Então, total. como que você vai fazer uma gestão igual para pessoas que têm valores completamente diferentes? E aí a gente chega no principal ponto do meu ponto de vista. Não é a equipe que se adequa ao líder. É você na sua posição de líder. Total. Aí o líder que foi preparado para ser e que efetivamente é o líder, que ele vai olhar. A Vanessa é assim, ela funciona desse jeito, ela gosta assim. Então vou tratar com a Vanessa assim. O Elton não, o Elton é mais sério, mais centrado, mas eu vou tratar com o Elton assado. E eu não sei, Vanessa, assim, eu passei por várias empresas assim, sempre um modelo muito tradicional. E feliz ou infelizmente, mais infelizmente eu acho, é a realidade do mercado, assim, o líder vem, posiciona assim, ó, a partir de hoje funciona assim, porque eu funciono assim, É eu assim que sou eu assim. quero. E aí, aquelas pessoas que não são líderes, não são seniors, são pessoas que às vezes estão começando a carreira, tem que se adaptar, tem que mudar o modelo mental para se adaptar ao líder para não correr o risco de ser demitido, de ser substituído. É tão controverso, para mim, pelo menos, né? Eu sei que às vezes é até um pensamento utópico, mas eu acho que falta um pouco de nós, líderes, tomarmos essa consciência de que a gente precisa se envolver e se desenvolver para cuidar dessas pessoas do jeito que elas precisam ser E cuidadas. tirar o melhor delas. Exato. Então, assim, o teu papel é, cara, como que eu posso tirar o melhor dessa pessoa?
que tem a entregar. Ou, minimamente, identificar que não é o lugar dela. Sim. Deixar ela ser feliz. Tá tudo bem também. Que esse é o grande papel, né, do líder, né? Tirar o melhor das pessoas, né? Exato. Mas para isso você precisa entender as pessoas e precisa se adequar, no sentido não de fazer o que elas querem, mas adequar a forma de falar, a forma de conduzir, a forma de incentivar, a forma de puxar e de cobrar. Porque eu não tinha ligado essa questão das 4 gerações. Que momento bom a gente resolveu para ser líder, né? Que Fácil, tá fácil. Tranquilo. Tá moleza. Ó, tá vocês que moleza. trabalham no varejo, eu vou falar uma outra coisa importante. Liderança é experiência. Total. É experiência. Total. É Bom experiência. ponto. Então, Bom assim, como que a gente vem olhando pra experiência hoje em dia pra fora? Por que a gente não olha pra dentro de casa? Como é que eu vou convencer essa equipe que ela precisa olhar pra experiência do consumidor se a experiência dela não é boa? Mas olha, esse negócio é um desafio e tanto, né? Porque 4 gerações ao mesmo tempo no mercado, 4 gerações ao mesmo tempo consumindo. 4 gerações ao mesmo tempo tendo expectativas diferentes de vida, tendo backgrounds diferentes de vida. É um grande desafio como um contexto geral do negócio, do mercado, não é? E criando só de momentos, liderança. e criando momentos transgeracionais também, né? Porque tem essa questão mais padrão de cada uma das gerações, mas o quanto uma tem afetado a outra e criando momentos onde o avô se contamina, entre aspas, pela forma de enxergar do neto, que é mais propósito, mais... Ele começa a pensar e talvez troca uma empresa, uma marca que ele consumia, porque, pois é verdade, não tinha pensado nessa perspectiva. Eu fiz uma palestra... Pode falar. Não, pode falar. Não, fala você. Não, e aí eu faço a pergunta inversa, assim, o quanto a gente, hoje em dia, se coloca na posição de eu posso aprender com o meu estagiário? 0. Você Zero. pode. São visões de vida Deveria. diferentes. Se eu não aprendesse com ele, eu não consigo gerenciá-lo. Eu Sensacional. não consigo entender o que motiva. Então, assim, é realmente, para mim, é uma grande falha do nosso mercado, a liderança. E aí, Mas volta nessa Thiago, questão de aprender com a vulnerabilidade e com o ego, né? eu ia voltar no autoconhecimento, porque você não Autoconhecimento. lidera ninguém se você não lidera a si mesmo. Justo. É isso mesmo. Justo. Né? Pra você ser líder de algum que você precisa se entender, se conhecer. Eu fiz um curso de liderança que, cara, assim, os primeiros 4 módulos é sobre autoconhecimento. Eu falo, tô entendendo, mas onde eu começo a gerenciar as pessoas? Mas você precisa se conhecer, porque é exatamente onde você vai projetar, deixar de projetar, entender que, putz, aquilo me incomodou, mas ele diz mais sobre mim do que sobre a pessoa, entende? Quando você começa a separar e se autorresponsabilizar pelas suas questões, porque você tem questões, você não é mais nem menos por isso. Então, eu acho que a gente tá indo para uma era do metaverso, da tecnologia, do digital e tal, da tecnologia pura. E, cara, a gente precisa voltar a falar sobre soft skills. A gente precisa falar sobre... Porque o que vai diferenciar essas pessoas no mercado de trabalho é uma boa liderança, é uma boa inteligência de mercado, é uma boa negociação. E não tô falando de quem trabalha em venda. Você negocia 100% do tempo da sua vida. A vida, o a gente tá tempo negociando todo. aqui pra falar. A gente se negocia com sua família, com a sua mulher, com a sua mãe. Não, o tempo todo. Você vende suas ideias, então... O tempo todo. Ô, Vanessa, você falou dos soft skills agora. Talvez a única coisa que eu tinha pensado em perguntar, que a conversa é sempre muito fluida, pra você contar um pouco desse bastidor das empresas, né? Porque você faz esse intermédio entre grandes empresas e profissionais de alto escalão, assim, né? Qual é o peso do soft skill hoje, realmente, de verdade, numa decisão, numa contratação? Conta o segredo, vai. Conta a verdade pra gente, bastidor total. Deveria ser mais, na minha opinião, Thiago. Eu ainda acho que deveria ser mais. Quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de entrevista por competência, a gente fala de evidência. Sim. Então, não é assim, Thiago, se essa sala estiver pegando fogo, o que você faz? O que você faria? Você não sabe. Se você nunca viveu uma situação, você não sabe. Você pode congelar, você pode salvar todo mundo, você pode ser a primeira pessoa a ligar o bombeiro, você pode ser a primeira pessoa a sair correndo. Então, a gente sempre trabalha com evidência. Então, assim, o que é que você já fez na tua carreira? Então, por exemplo, eu tenho um projeto muito especialista um desafio em relação a turnaround de uma empresa, expansão de operações, nova marca. Eu sempre vou buscar evidências do que a pessoa fez. Os soft skills, a gente define muito junto com o cliente ali. Cara, não dá pra você pegar uma pessoa que é completamente de transformação, uma pessoa que é menos adepta ao risco,
que não tem tanta... Que é uma pessoa menos... É mais avessa ao conflito, que é muito relacional. Não dá. Não vai funcionar. Não vai funcionar, entende? E isso a gente faz isso através de perguntas por evidência e a gente faz todo o processo de assessment. Então, é aplicado testes comportamentais. E assim, é momento, tá? Eu sempre falo, a gente não contrata o melhor profissional. Já devo ter falado isso pra você. A gente contrata o melhor momento do profissional pro momento da empresa. É o encaixe, a gente contrata momentos. Tem que ter o encaixe. Eu sempre acreditei nisso. E eu acho que essa questão do isso. soft skills e casa com o fit cultural da empresa também, né? Você tem que ter um fit cultural com a empresa muito importante, né? Faz um tempo já, quando eu vou contratar alguma liderança para a equipe, eu primeiro sou o último a entrevistar, mas não porque toma a decisão, mas eu quero ouvir. E geralmente eu boto pessoas que não têm relação com aquela posição. Sei lá, um diretor financeiro, alguém do marketing, se não vai ter relação direta. E aí eu quero ouvir o que as pessoas estão falando dela. Eu estava até esse tempo atrás pensando, falando com o pessoal do RH da Santa Lula, eu falei, faz muito tempo, mas muito mesmo, que eu não pego um currículo para olhar onde a pessoa se formou. Não faço a menor ideia dos últimos 10 que eu contratei onde se estudaram. Eu sei que foram formados. Aonde? Não faço a menor ideia. E eu sempre gosto de botar as pessoas conversando para depois dizer assim, tá, a Vanessa, sobre a empresa, vocês acham que ela se encaixa? Porque muitas vezes, cara, o fit cultural mata as pessoas. A gente traz um puta profissional que não tem nada a ver com a cultura da empresa. E isso vai dar errado. E sabe como você descobre isso? Isso é uma dica tanto para o entrevistador como para o entrevistado. A pergunta é como. Porque normalmente a gente vai fazer a entrevista e fala, tá, qual que era teu desafio? O que você entregou? Aí o cara fala, eu bati minha meta. Durante 3 anos seguidos, eu bati 100% da minha meta. O como ele bateu a meta é o que diferencia o Elton do Thiago. Ele fez por processos, ele fez por gestão de pessoas, ele fez deixando sangue no caminho porque precisava fazer uma grande transformação. Então, eu sempre falo, explique o teu como. Porque não é sobre certo ou errado. Tá falando sobre o seu modus operandi. Sim. Que é difícil, às vezes, você falar, porque é algo... É empírico pra você, é normal pra você. Mas é o que te diferencia e vai entender se faz parte da cultura da empresa e esse fit cultural. Para mim, os dois lados precisam avaliar. Sim, porque dificilmente, se você não tiver aderência cultural, você vai ser realmente feliz. E isso vale também para o profissional, exatamente isso. Porque a pior coisa é você fazer uma movimentação e sair depois descobrir que entrou num lugar que não tem nada a ver com você. E você está infeliz ali. Às vezes não é o projeto, não é o salário, não é os desafios, é a relação. E aí realmente é um negócio que, como também por um tempo pode ser muito bom, depois eles dizem, não, peraí, agora não está mais encaixando. É hora, amigão, de olhar para o mercado, ligar para a Vanessa e dizer, olha, precisamos de uma ajuda aqui porque eu preciso achar novos ares, achar novas perguntas. Porque funcionou até agora e agora teve tá um tudo bem. Porque a gente muda, a empresa muda. Tá tudo Exato, bem. Momentos de novo, tá tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Já que já está entregando o ouro, né, o como é uma boa como? dica. Fica a dica como? Aí, pessoal. Vão para uma como. entrevista, pensem no seu como. E é bem verdade, eu estava aqui refletindo quando você falou, estou aprendendo aqui hoje. Por mais que você vai mudando de empresa e você vai evoluindo, você tem meio que um modo de operação, né? Tem um modus operandi ali. E, por exemplo, tem um jeito de fazer sempre o meu onboarding. Eu desenvolvo, eu fui ao longo do tempo montando um jeito de fazer. Mas sempre vai melhorando. Sim. Mas tem aquela linha dorsal, aquela coluna dorsal ali que você diz, não, isso aqui nunca muda, né? Você vai agregando algumas coisas. Então, esse como é legal. Gostei dessa. Aprendam o como, senhores. A gente pergunta o que a gente fez. Né? Mas como a gente fez? Pergunta. Quando você entrevista alguém, assim, você já consegue identificar se o cara é protagonista, ou ela, né? É protagonista, assim, na entrevista, assim, já na mesma online, assim? Cara, super. É muito fácil. Super? Jura? É muito característico. Eita. Posso falar? Não precisa entrevistar uma pessoa, né? Você não precisa. Quando você trabalha muito com isso, com pessoas o tempo todo, você não precisa entrevistar, assim. Você vê toma café, você já descobre. A forma da pessoa lidar com a vida, você fala, cara... É protagonista da própria vida. Que legal. A gente não tá falando aqui de protagonismo como o cara bem-sucedido, a melhor pessoa do mercado. Não, tô falando longe como disso. Como a pessoa ser protagonista da própria vida. Eu acho que é muito... É muito perceptível. Inclusive, uma época, eu falei, cara, vou abrir uma empresa diferente. Eu sou louca das ideias. Eu já abri uma empresa, né? Não sei se o Thiago sabe. Não, ele não sabe, mas essa história é boa também. Ela abriu uma empresa no meio da pandemia. Foi um momento tranquilo. Bem fácil. Bem fácil. Mas
O que eu tava falando? Até me perdi. Você tava falando de como foi a abertura da empresa e de como você bate o olho e já sabe se a pessoa é protagonista ou não. Não era... Não. De protagonismo, de saber. Cara, me perdi total, juro por Deus. Eu perdi o fio da minha... Você tava falando que você bate o olho, você já sabe que a pessoa é protagonista da sua vida. Você vem aqui participar de um... Até pensei em abrir uma empresa sobre isso. Lembrei, obrigada. Isso. Uma época eu falei, cara, eu era bem mais nova, assim. Eu falei, eu vou abrir uma empresa só de driver de entrevista. Porque eu pegava aquele currículo maravilhoso. Falava assim, caramba, só empresa legal, em momento legal. Porque quando você conhece muito do mercado, você fala, opa, passou por um momento aqui de transformação, fez uma virada e tal. Aí você fala, aí você entra na entrevista. Você dá uma frustrada. Não, eu queria contar a história dele por ele, entende? Só com o currículo. O que eu vou te ajudar, vai. Exatamente, assim, porque... Tipo ensaio. Não, mas sabe por quê? Não é nem ensaio de entrevista, porque eu particularmente, acho que você não pode ser robótico e você não pode fazer... Não, ensaio é a palavra ruim, mas é meio que É uma preparação mesmo. É uma preparação e outra, assim. Uma pré-banca. Você... Ensinar a contar o como, vai. Não, e outra coisa, você não pode ter um único discurso para sua entrevista. Não. Você precisa fazer entrevistas diferentes para empresas diferentes. Sim. Certo? Justo. Então, eu acho que esse é o grande ponto, assim. A gente tem uma linha muito tênue entre você ser arrogante e se valorizar. Justo. E isso é muito ruim. Porque aí você vai ou pro lado do vítima ou pro lado do tipo, nossa, esse aí é arrogante. Sou o super-herói. Esse cara sou eu. Exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes esse cara fez cases brilhantes, histórias incríveis, e você não consegue passar a mensagem. É uma empresa de storytelling de carreira. Storytelling. Boa, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Eu já pensei nisso, sabia? Quando eu comecei a fazer mentoria, eu também identifiquei isso. A galera tem uma dificuldade de se vender no bom sentido, né? No sentido legal da história. Mas você concorda que é meio não aceito socialmente? Eu chegar aqui e falar, sou muito boa no que eu faço? Não é. As pessoas vão falar, mas é no bom sentido. Causa uma estranheza. Sim. É bem essa questão de se valorizar e não ser arrogante. Mas eu tô dizendo assim, no bom sentido, tem uma. E eu falei, cara, eu pensei a mesma. Vamos conversar. Saiu um business aqui. Vamos preparar o lado assim, que perguntas que eu faço? Que perguntas os executivos, os diretores, os gerentes, os headhunters fazem? O que você tem que se preparar? Porque também vi muita gente fazer pergunta mais óbvia da eterna, da vida. 3 pontos fortes, 3 pontos a desenvolver. Sempre pinta alguma coisa. Cara, assim, uma outra roupagem. Eu acho que se hoje. Isso no nível de vocês? Pinta. Jura por Deus. Lógico que pinta. Cara, a roupagem pode ser diferente, mas isso. Mas quando. E às vezes eu faço assim também, tá? Só pra deixar claro. Não, cara, a gente precisa realmente sinceramente, fica aquele. Verdade vamos ser sinceros aqui no protagonismo. A vulnerabilidade. Maravilhoso. Também faço. E as pessoas não sabem responder. As pessoas, como é que a pessoa vai preparada para uma entrevista e não sabe? Para mim não, talvez seja meio antiquado fazer ou meio old school, mas alguém vai fazer, vem preparado, se prepara. E que é um outro ponto. Eu, como headhunter, os headhunters em geral, mais do que RH, tá? Não, assim, até porque RH faz várias outras coisas, eu só recruto, né? Uhum. Eu ainda salvo um candidato desse numa entrevista. Eu ainda consigo fazer a pergunta certa, eu ainda consigo tirar dele, eu ainda consigo explicar nele, né? Pra ele um caminho melhor. Se o cara tá direto com o gestor, porque, vamos lá, na liderança, que não sabe ser gestor, não sabe entrevistar. Também não. Você já foi ensinado a entrevistar? Não. Já entrou numa foi na raça. Já foi num treinamento de entrevista? Não. Então, assim, de fato, esse é um ponto que é muito importante, entende? Você não sabe nem entrevistar. Se a pessoa não falou o que você quer, né? você não falou o que a pessoa quer, você perdeu a pessoa. Você não consegue nem explorar um potencial. Verdade. Quantos executivos já chegaram pra mim, clientes, Vanessa, não vou entrevistar. Por quê? Eu olhei o currículo aqui, eu falei, pelo amor de Deus. Vamos parar aqui, você vai entrevistar, por favor, tira o teu preconceito, entrevista, vai de coração aberto, porque é muito difícil. E aí, uma vez eu fui num fundo de investimentos, é trick, dar um treinamento de entrevista. Cara, 50% olhando pro celular. Eu nem tava ali, tá? Eu nem tava ali. E aí, o meu ponto principal que eu peguei, eu falei, cara, vocês não vão conseguir encontrar em toda entrevista pessoas iguais a vocês.
Porque quando você entrevista, você faz uma projeção direta. Total. Eu quero alguém que pegue a água como eu gostaria que ela pegasse, que respire, que fale pausadamente como eu gostaria que falasse. Tanto que tem o reflexo de entrevista pra você ir bem, que é horrível, né? Mas é uma verdade. É tipo, pô, o Elton tá com a mão aqui, vou ficar com a mão aqui. Você sabia disso? Sim. É um reflexo. Reflexo é positivo. Como eu tô sentada, reflete diretamente, você se sente mais confortável comigo. E vice-versa. Enfim. Muito bom. Vamos bater um papo só sobre entrevista um dia desses pra contar pra galera Claro, como se conta a história. Como é prazer. Vamos fazer assim. A gente já pivota a empresa, já. Eu já tenho um infoproduto pra gente vender, mas vamos bater um Puta papo um dia merda, só nós. sobre Pode, isso por aí. favor, eu adoro. Ô, Gente, Van, eu falo pra caramba. Pode. A gente queria ficar horas aqui, o nosso mestre de obras aqui já tá dando vários sinais, ele tá desesperado. Eu vi. Mas pra gente terminar, a gente sempre faz uma pergunta, que é Protagonismo Esporte Clube, e a gente acredita que o esporte ele tem muito a nos ensinar, né? E tem muito do protagonismo. Queria que você dividisse com a gente aqui um momento esportivo marcante para você. Alguma coisa que você viu, que você viveu, de futebol, de outro esporte, que você trouxe para sua vida, te marcou de alguma maneira. Você já sabe o que eu vou falar? Eu tenho certeza, cara. 4 de julho de 2012? Eu tenho Cara, certeza, o cara convida cara, corintiano, vai falar. às vezes só convida corintiano pro podcast, cara. Você não tava aqui, acho que você foi se trocar. Eu falei, eu moro na Moca, né? Só tem palmeirense. Eu odeio o dia de jogo do Palmeiras. Tipo, Sério? hoje tem dois. Nossa, nem vai. Eu nem vou voltar pra Moca, vou ficar por aqui. Não, fica por aqui. Não, mas assim, eu respeito muito o esporte, tá? Eu acho que ele, inclusive em entrevista, assim, quando você pega pessoas que foram, que foram atletas profissionais no começo da carreira, você vê um outro nível de disciplina. Total. Outro nível de entrega, um outro nível de foco. É surreal, tá? Então eu realmente respeito muito o esporte. Joguei muito futebol na minha vida. Legal. Olha que legal. E muito vôlei com todo esse meu 1,5 m de altura. Então eu adoro, mas eu acho que, poxa, como o esporte, assim, sendo corintiana, como eu não... Eu era muito nova quando o Brasil ganhou Copas, né? E não vamos falar sobre isso. Deixa pra lá. Deixar pra lá, mas, cara, eu sempre fui corintiana muito roxa, assim, roxa, de seguir o Marcelinho Carioca, era apaixonada por ele. Olha só. Não, acho fã número 1 dele. Boas Pé recordações, né? Grandes recordações. Muito bom. Faz tempo. Coisa E linda. 2012, cara, é um momento muito marcante pra mim ali, eles ganhando, cantando Amizade é Tudo, e o Tite, meu herói, assim, Coisa The Favelas linda. Here. Ah, rapaz. Arrepiou, E filho. 4 de julho de 2012, eu nunca esqueço essa data, assim, pra sempre. Então, pô, marcante demais. Sou corintiana roxa. Você vê, o que eu vou fazer? A pessoa que tem mundial, Cara, ela só- tem o essa cara só recordação. Os caras só convidam Acontece, irmão. corintiano, tudo bem. Olha, não sei se vai chegar lá que a coisa mudou agora, mas tudo bem. Continua aí com a caninha 51 e vamos ver se no dia vai dar certo. Vai resolver. Van, obrigado mesmo. Foi demais. Temos que marcar mais uma pra gente falar Já tá de marcado. entrevista Falar de storytelling na entrevista, como ajudar Cara. essa galera que é protagonista, que é um dos nossos propósitos, né? Dar Exato, espaço para as exato. pessoas para contar suas histórias. Né? E aprender, né? Dividir, acho que vai ser muito legal. A gente promete não fazer perguntas pra entregar o ouro, né? As perguntas chaves, mas... Uma ou outra a gente faz. sempre. Cara, não tem ouro pra entregar. Eu acho que cada um tem que ter essa personalidade ali pra gerenciar, mas eu acho super que a gente precisava falar mais sobre entrevista, sobre como Vamos. se vender, sobre Como como ser entrevistar e como ser protagonista. entrevistado. E pra né? você ser protagonista da tua carreira, você tem que saber se vender numa entrevista. Isso. Não, tá marcado. Vamos montar essa agenda aí. Obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer. Foi muito gostoso mesmo. Muito bom. A gente te admira demais. Você sabe, a gente tem trocas incríveis aí. E vamos seguir conversando. E quem quiser assistir ou nos seguir, como é que faz, meu querido? Ó, Instagram, TikTok, Protagonismo Esporte Clube, Protagonismo EC. A gente tá no YouTube, lá no YouTube, ó, ativa a notificação, todo dia que tiver podcast novo, você vai receber uma notificação, encaminha pras pessoas, segue a gente, favorita no Spotify para receber notificação também. Deixa o like. Deixa o like, Sempre faz quis falar aquelas... isso, cara. Deixa o seu like. Sempre quis falar isso. E eu esqueci de perguntar no começo, que a gente faz ao vivo aqui, a gente às vezes se atrapalha, viu, gente? Homenagem de hoje da camisa pra quem que é? Hoje a gente tá tradicional, hoje eu tô homenageando o menino Ney aqui, Menino PSG, Ney, boa. PSG, eu tô um pouco menos
fugindo do padrão aqui. Então, já convidamos o Ronaldo Fenômeno, menino Ney, se quiser vir um dia pro protagonismo aqui fazer, tamo junto, favor. Cara, tá tudo certo. A gente vai ser a camisa aqui. Se quiserem me convidar também, eu fico ali só. Tá tudo certo. Obrigado mesmo. Obrigada pelo convite, gente. Me senti super à vontade. Ficaria horas aqui também batendo papo. E até a próxima. Vamos sim, marcamos. Um beijo. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.